FIFA 25 começou diferente. Começou arrancando os cabelos da galera. Tem uma galera que dá umas bicudas de longe que parece pênalti, né? É, Steve Gerrard tem qualquer cobrança de Eu falta. quero que ele seja mais veloz e mais finalizador. E estamos começando mais um vídeo no Infinitim. Eu sou o Mário. E eu sou o Everson. E hoje é dia de gameplay. Gameplay do FIFA, né, meu irmão? FIFA 25. Vamos lá, cambada de fifeiro. E hoje eu vou dar uma dica que, olha, eu tive que dar uma estudada aí para aprender, porque o FIFA 25 começou diferente a jogabilidade. É, começou arrancando os cabelos da galera. E também para ajudar o nosso primo, que provavelmente também precisa dessas dicas. Mandou áudios e áudios reclamando da jogabilidade do FIFA 25 aí. Então vamos ver como melhorar o seu time atual para que ele jogue melhor. Vamos lá então. Estamos aqui na tela do FIFA, vamos para o seu clube, escolha o seu elenco. Agora no elenco você vai apertar aqui, ó, o L3, vai abrir essas opções no menu, você vai em gerenciamento do time. No gerenciamento, vamos clicar em editar tática aqui com X. Primeira coisa que a gente pode fazer aqui, mudar o estilo de armação e a abordagem defensiva. Isso tudo vem no padrão mediano, então o seu time tem hora que vai atacar, tem hora que vai defender e fica diferente do teu estilo de jogo. Então aqui a gente pode arrumar conforme nosso estilo de jogo. Se a gente quer uma defesa mais defensiva, que avança, né, para fazer linha de impedimento, se quer que a linha de defesa fique lá no meio de campo, fica bem combatividade aqui. Ou se prefere o equilibrado, que é o padrão do FIFA, ou se prefere mais recuada, porque às vezes está jogando contra alguém que vive enfiando bola e dando bicuda com jogadores rápidos, ó. Às vezes você é fã do Simeone, gosta dos jogos do Atlético de Madrid e quer fazer a mesma coisa, então... Pô, tô tomando gol demais, a zaga nunca tá lá, recua a zaga, manda eles ficarem atrás. Vira um retranqueiro aí. Então aqui eu prefiro a abordagem um pouco avançada, que é uma zaga que avança para roubar a bola, não deixa chegar até a linha da grande área, porque tem uma galera que dá umas bicudas de longe que parece pênalti, né? A bola entra de qualquer lugar. Armação, a gente tem contra-ataque, passe curto, equilibrado, que é o padrão, que é o que vem. Contra-ataque, pegou a bola, teus atacantes ó, já começaram a correr, tu pode enfiar a bola que eles vão estar lá. No equilibrado, às vezes corre, às vezes não corre. No passe curto, o time... É Pepe Guardiola. eles avançam. Se tu avançar, eles avançam. Se tu não avançar, eles vão ficar parados. Ninguém vai tentar quebrar a linha de impedimento lá. Então, fez essas escolhas, vamos para a segunda opção de configuração. Apertando o R1, função de atleta. Aí vai em jogador por jogador, é isso, né, meu irmão? Jogador por jogador. É uma coisa que eu comentei num dos primeiros vídeos do FIFA, quando a gente começou a falar do FIFA aqui no canal, que eu gosto que os meus laterais apoiem o ataque, né, correndo pelas costas do ponta, para ele passar e aproveitar fazer cruzamento. E não estava dando certo, porque eles nunca estavam avançando, estavam ficando lá atrás. Não estava chegando na linha de fundo. Aí descobri que tem que vir aqui, clicar no jogador e escolher o modo de jogo dele. Se ele vai ser um ala atacante, um lateral, um ala, um lateral invertido. Essas são as opções. Então, mudando essa opção, o jogo já fica diferente. Os mesmos jogadores em campo, a mesma formação, o mesmo técnico, o jogador já se porta diferente em campo. Então, o ala atacante ele sobe, vai apoiar o ataque, vai fazer cruzamento. Aí, tem uma coisa muito interessante, que é esse sinal de mais do lado da função. Ala atacante ele tem 2 sinais de mais. Isso significa que ele é extremamente bom nessa função, como ala atacante. Então, se você gosta de um jogador que é ala atacante, procura um que tenha dois sinais de mais. Porque às vezes assim, eu quero jogar Mendy, mas o Mendy talvez seja bom como lateral. Tenha 2 sinais de mais e não tenha nenhum como ala atacante. Provavelmente jogando com o Robertson, tu vai ter um desempenho muito melhor em campo do que jogando com o Mendy. Se for esse o caso. Vou botar o Robertson de lateral, mas ele não tem nenhum sinal de mais. Talvez, se você colocar um outro jogador que é mais defensivo, ele vai ter um desempenho bem melhor do que o Robertson. Então tem que procurar fazer isso para todos os teus jogadores. Aqui, por exemplo, o Gerrard está como armador recuado.
Vai jogar? Vai, mas ele pode jogar ainda melhor, pode se destacar se você botar ele como box to box. Que aí ele é especialista nessa função. Vocês podem ver que é efetivamente as características dos jogadores, né? Sim. Porque o Gerrard, quem lembra do Gerrard jogando, né? Ele realmente era um grande jogador que era tanto lá na defesa quanto chegando lá dentro da área para finalizar, batendo de longe, então essas posições. E o Robertson, a mesma coisa. Ele é um tremendo ala ofensivo, né? Um grande defensor, mas ele aparece muito bem no ataque. Então são as características que você vê nos jogos, tá refletindo no jogo do FIFA. Então às vezes a gente gosta muito de um jogador, mas ele não se adapta na tua formação ou no teu estilo de jogo. É possível que um outro jogador performe melhor só por ter essa especialidade de posição. Então depois que você passar por todos esses jogadores e fizer todas as configurações, teu time já vai dar uma melhorada. Salva as alterações. A gente já pode ver aqui mesmo dentro do elenco que ele já fica um sinal ali embaixo do jogador, né? Apontando se ele está desempenhando o máximo dele na função ou não. Outra coisa que podemos fazer, L3 novamente, gerenciamento do time. Atribuições aqui, R1. A gente pode colocar a abraçadeira num jogador. Isso aqui eu acho que não faz muita diferença. Mas o que faz diferença para mim? Escolher os batedores de falta. Por exemplo, aqui, ó, quem vai bater a falta quando a bola estiver do lado esquerdo? Com esse time daí, por exemplo, é Steve Gerrard, sem dúvida nenhuma, qualquer cobrança de falta. Eu prefiro a cobrança pelo lado esquerdo, botar alguém que bata com o pé direito. E a cobrança do lado direito, colocar alguém que bata com perna esquerda. Falta de longe, eu gosto de colocar um zagueiro, porque a gente não vai chutar em gol. Ou coloca, por exemplo, o Arnold, que cruza, pode colocar a bola dentro da área. Joga lá na muvuca. Pênalti. A gente pode ver aqui na tela, ó, a cobrança de pênalti de cada jogador lá em cima, 88, 67, 95, 92. Escanteio, aí tem o escanteio do lado direito e esquerdo. Isso aqui é interessante mudar, porque às vezes tu tem um jogador que é muito forte, um zagueiro que tem quase 2 metros, 1,90 de altura, e o cara tá lá batendo escanteio, em vez de estar dentro da área. Não, vamos colocar o Gabriel, que tá fazendo gol toda a rodada aí na Premier League, nos escanteios, para cobrar o escanteio, né? Ele tem que estar lá dentro da área. Então é interessante botar... Eu costumo botar os laterais. No caso aqui, ó, pelo lado esquerdo eu colocaria o Robertson e pela direita o Arnold. E tem a posição dos jogadores no escanteio aqui. O Gabriel, ele fica como referência, o Palmer na primeira trave e o Dias na segunda trave. Eu gosto de ter um jogador bem alto na segunda trave, porque às vezes eu jogo a bola lá para trás, então é bom ter um jogador alto lá atrás. Mas aí isso vai depender muito de como tu joga a bola dentro da área. Se tu vai chutar em gol e quer alguém para pegar escanteio curto. Então isso aqui depende da maneira como você cobra os escanteios. Mas fazendo essas configurações aqui, tem que salvar também. Você já consegue dar um boost, uma melhora muito grande no seu time, só configurando da maneira como tu joga. E tu pode ver que aqui no alto na tela a gente tem aqui um código. Ali começa Q, K, C, U, E, X, 6W, B, 8L, porcentagem. Se você passar esse código para um amigo, ele pode adicionar esse código como uma nova tática. Aqui, por exemplo, usar código. Importar. Você vai importar, vai digitar todo aquele código e todas aquelas configurações ali vão ser aplicadas automaticamente no seu time. Tu não precisa ficar narrando pro teu amigo, mandar por e-mail, mandar por texto, por WhatsApp. Ó, faz assim, arruma aquele. Não, manda só o código e o time vai ser todo arrumado da mesma maneira. Aquela história, né? Fez um jogo online contra o camarada e tomasse um vareio, assim, ô meu querido, o que estás fazendo aí? Passa as tuas configurações aí. Pega o código ali dele e estabelece as mesmas configurações e vê se o resultado vai se repetir ou vai ser diferente, né?
Por último, ó, eu fiz tudo igual. Joguei contra um cara lá, um time no Square Battles. Botei a formação igual, botei os mesmos jogadores. Ajustei a ofensiva do time, a defensiva. Coloquei sinal de mais em todos os jogadores. Tá tudo igual e mesmo assim eu vejo que é diferente. Não tá rendendo. A gente pode colocar uma carta de química no jogador. Por exemplo, se a gente vier aqui no Nunes, quadrado, usar consumível, e a gente for em estilo de entrosamento, a gente pode dar um boost, um up, no estilo de jogo dele. Como, por exemplo, com a carta de caçador. A gente vê ali no alto à esquerda que o ritmo e a finalização dele vão ficar ainda mais fortes. Se não colocar nada, ele fica meio que neutro, ele aumenta um pouquinho de cada atributo. Mas se tu quer, não, eu quero que ele seja mais veloz e mais finalizador. Aí você usa uma carta de caçador. E tem várias cartas. Tem carta que dá melhora no passe, melhora na defesa, físico. O próprio jogo ele já te indica as posições mais ideais para cada carta dessa para os jogadores, né? Os atacantes, os defensores. Né? A gente vê ali o Shadow para defensor, o Hunter para atacante. Então são opções para encaixar melhor essas cartas, né? Então isso também dá diferença. É muito comum o pessoal usar essas cartas que chamam especial aqui, Caçador, Catalisador e Sombra, porque todas elas aumentam o ritmo, deixa o seu jogador mais veloz. Então se tu gosta de um time rápido, se tu fica no passe, não vai ajudar muito. Não adianta. Mas se tu gosta de jogar na velocidade, essas 3 cartas vão fazer diferença no seu time. Bom, essas foram as dicas dessa nossa gameplay. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, deixar o seu comentário, falando se o que faltou, o que você achou legal, pô, isso eu não sabia, achei interessante, fala um pouco mais sobre determinado tema. Coloca aí nos comentários que a gente vai dar o feedback para vocês. É isso aí, nos vemos então no próximo vídeo, já é? Já foi, meu irmão.